Olá, bom dia! Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a doença de Alzheimer. Esperamos que vocês gostem e compreendam o nosso trabalho. O grupo é composto por Arthur, Esther, Júnia, Lara, Matheus e Sabrina. A doença de Alzheimer, popularmente rotulada como doença de idosos, é um tipo de demência. E ela possui esse nome devido ao médico alemão Alois Alzheimer, que em 1907 foi o primeiro a descrever a doença. E desde então, esse tipo de demência é alvo de diversos estudos. E apesar dos tratamentos que vêm se desenvolvendo ao longo dos anos, esta ainda é irreversível. A doença trata-se de um transtorno neurodegenerativo progressivo e irreversível de diversas funções cognitivas. Ou seja, com o passar da idade, as células cerebrais, ou seja, os nossos neurônios, eles vão sofrendo uma redução tanto de tamanho quanto de número. E esse processo vai acontecendo ao longo dos anos e acaba impossibilitando a nossa comunicação cerebral. E dessas maneiras, os neurônios acabam morrendo. E isso se manifesta no nosso corpo na incapacidade de recordar informações. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, essa patologia surge independentemente de raça, etnia, região geográfica e nível socioeconômico. Ela afeta cerca de 5% da população, com idades entre os 65 e os 74 anos. E registra-se uma maior probabilidade de desenvolvimento da doença em indivíduos a partir dos 85 anos. A doença é responsável por afetar a memória e o funcionamento cerebral, incapacidade de aprender e raciocinar, por exemplo. E ela pode também levar a outros problemas, tais como mudança de humor e desorientação de tempo e espaço. Quando a pessoa perde uma capacidade, ela raramente consegue recuperar ou reaprender. E isso vai ficando cada vez mais evidente ao longo dos anos. Isso dificulta a realização de atividades diárias da pessoa que possui a doença, tornando ela cada vez mais dependente de terceiros. E é por conta disso que ela é considerada uma doença social, na medida em que toda a família é atingida pela mudança de comportamento do idoso, pela dependência gerada pelo desconhecimento e pelos preconceitos que ainda são muito enraizados na nossa sociedade. Assim, um diagnóstico precoce revela-se muito importante para os pacientes e seus familiares, já que permite o planejamento do futuro e ainda maiores oportunidades de tratamento para os sintomas da doença, e deixando bem claro que a cura para a doença não existe. Sobre a transmissão, ainda não há provas concretas da possibilidade que exista a transmissão direta de contágio de pessoa para pessoa, e a causa também é ainda desconhecida, porém acredita-se que seja determinada geneticamente. O que se sabe é que a doença desenvolve-se como resultado de uma série de eventos complexos que ocorrem no interior do cérebro. A idade é o maior fator de risco para a doença, sendo o Alzheimer a forma mais comum de demência em pessoas de idade, responsável por mais de metade dos casos de demência nesses indivíduos. Além disso, a carga genética também é um dos principais fatores de risco, pois a demência é mais provável se a pessoa tem algum familiar que já sofreu do problema. O modo de vida também encontra-se como um fator, visto que pessoas com baixo nível de escolaridade são mais propensas a adquirir a doença, uma vez que pessoas com nível maior de escolaridade geralmente executam atividades intelectuais mais complexas, que oferecem uma maior qualidade de estímulos cerebrais. O Alzheimer apresenta uma grande diversidade de comportamentos e de sintomas, que servem de sinais de alerta para a identificação do Alzheimer. Porém, são comumente confundidos como sinais de velhice pelos familiares dos doentes. Os sintomas de Alzheimer são diferentes de pessoa para pessoa, sendo assim, cada caso é um caso, e por isso é de suma importância que, ao sinal do menor sintoma, a pessoa com suspeita seja levada a uma consulta médica, para que possa ser analisado se a pessoa tem ou não Alzheimer. É importante que o Alzheimer seja identificado logo no paciente, pois a doença é caracterizada pelo seu avanço progressivo, visto que começa uma fase de sintomas leves, marcado pelo esquecimento de memória recente, até uma fase mais grave, marcada pela perda significativa da memória e pela total dependência de terceiros no dia a dia, visto que o doente tem problemas com esquecimento, locomoção, comunicação, entre outros. Agora, falarei sobre os principais sintomas do Alzheimer.
Os principais sintomas são divididos entre os sintomas cognitivos, que são esquecimentos, perda de memória recente e remota, dificuldade de concentração, incapacidade de reconhecer coisas e pessoas, dificuldade de pensar e compreender, desorientação, declínio mental, confusão mental, delírio, desorientação, invenção de coisas e fatos, incapacidade de fazer cálculos simples e problemas de linguagem. No comportamento e no humor, os sintomas são de irritabilidade e agressividade, suspeição injustificada, passividade, tendência ao isolamento e distúrbio de conduta, agitação, inquietação, mudança de personalidade, repetição sem sentido das próprias palavras, dificuldade para exercer funções do dia a dia, falta de moderação, raiva e solidão, podendo gerar e até ser confundido com depressão. Os sintomas dos músculos são contrações musculares rítmicas ou incapacidade de coordenar movimentos musculares, que impossibilitam o sujeito de realizar tarefas como tomar banho, necessitando assim de assistência de terceiros. Os demais sintomas comuns são interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, incontinência urinária e perda de apetite. Visto essa ampla gama de sintomas, devemos nos lembrar que eles variam de pessoa para pessoa, tanto nos tipos de sintomas como na gravidade. Por isso, é de extrema importância a observação dos mínimos e mais leves sintomas para que seja identificado o mais breve possível e possa ser preparado o cuidado necessário do paciente durante a evolução do Alzheimer. Agora, para ajudar na compreensão da sintomologia da doença, iremos mostrar um capítulo da série sobre o Alzheimer, produzido pela TV Brasil, falando sobre os primeiros sinais do Alzheimer. Esquecer é normal, né? Mas e quando essa falha na memória é sinal de Alzheimer? Bom, a partir de hoje, em 4 capítulos, a TV Brasil exibe uma série sobre a doença, que começa a apresentar os sintomas 20 anos antes de ser diagnosticada. No capítulo de hoje, você vai ver o desenho que o Alzheimer faz no cérebro e o depoimento de quem convive com essa doença, que atinge mais da metade dos brasileiros que têm demência. O olhar fica assustador. O olhar muda. Quando o olhar muda, começou a ladeira. Ele começou a fazer a mesma pergunta várias vezes. E aquilo me irritava. Ele falou assim, o que é cheque? Quando ele falou o que é cheque, eu gelei. Minhas filhas falaram, mãe, isso está parecendo Alzheimer. E eu, mas o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. O Alzheimer compreende um grupo de doenças neurológicas que nós chamamos de demências não reversíveis. Depósito de proteína estragada que se acumula no cérebro, que não apenas se manifesta com perda de memória, mas com perda de linguagem e nas fases bem iniciais com esses sintomas neuropsicológicos. Aumento de sono durante o dia, a depressão, agitação e alterações de apetite. São os 4 fatores que mudam antes do início das perdas de memória. Isso é claro nessa imagem. Aqui nós temos um paciente normal e aqui a evolução da doença de Alzheimer. No começo, essa estrutura aqui é o hipocampo, normal, e aqui a gente tem o ventrículo e a fissura em cima dele, tudo normal. Com o passar do tempo da doença de Alzheimer, essa estrutura ela vai diminuindo de volume bastante, então o hipocampo ele atrofia, diminui de volume, e as estruturas ao redor que são preenchidas por líquor, elas dilatam. Então é isso que a gente vê, diminuição do hipocampo e aumento das estruturas que estão ao redor e que são preenchidas por líquor. Isso que a gente chama de atrofia. Quando a gente vê na imagem, normalmente o quadro clínico já está bastante avançado. Os sintomas oscilam muito. Então, um dia ele está estranho, aí mas você fala assim, no outro dia ele está normal, e fala assim, ontem ele deve ter tido um dia ruim, aquelas coisas. Eu comecei a me esquecer de coisas pequenas como palavras e nomes. Eu me perdi de verdade correndo. Eu vou pedir para você guardar um nome e um endereço e depois eu vou perguntar sobre isso de novo, tá bom? Tá bom. Aí ela falou,
Aí ela continuou conversando comigo 1 minuto e depois ela falou assim, Rubens, quais são as palavras que eu falei? Droga, eu esqueci. Que palavra? Eu falei, pai, o senhor tá bem? Ele virou pra ela e falou assim, o seu, parece que eu tô ficando bobo. E eu calculava a ponte para levantar 30 toneladas e agora eu pareço um bobo. É normal esquecer. Criança esquece, adolescente esquece, jovem. São pequenos esquecimentos, são absolutamente normais no dia a dia. Algumas pessoas têm mais, são aqueles indivíduos chamados de desligados, né, que esquecem tudo. Mas sempre foram assim, né? O Alzheimer já é uma coisa mais grave, é um fato mais nítido e muito mais marcante do que um esquecimento. Neste momento, neste país, existe 1.500.000 brasileiros com demência e desses, mais ou menos 55 a 60% têm doença de Alzheimer. Então a doença de Alzheimer pega mais da metade das demências. Em geral, ela começa a partir dos 65 anos e vai crescendo à medida que a pessoa envelhece, até mais ou menos os 80, 85 anos. A partir daí ela começa a cair. É mais ou menos como se fosse assim, quem vai ter a doença tem até essa idade. Se não tem, é porque não vai ter mesmo. E eu tenho mal de Alzheimer. Precoce. Isso não faz sentido. Você tem certeza? Não existe mais dúvida. Ela tem a doença, sim. Mas na idade dela... Isso é raro, mas já foi confirmado. Existe Alzheimer precoce principalmente como uma forma familiar da doença. Ela é muito ruim, porque ela começa mais cedo. Ela pode pegar a pessoa numa fase produtiva ainda, por exemplo, a partir dos 50 anos. Agora, essa forma familiar é bem rara. Ela responde aí por uns 5% do total das pessoas com doença de Alzheimer. Tudo que trabalhei tanto para conseguir, agora tudo isso está se apagando. Mas isso não é quem nós somos. Essa é a nossa doença. Ainda não existem tratamentos definitivos para a cura do Alzheimer, porém a principal recomendação por especialistas é o uso de medicamentos. Os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença, que devem ser prescritos pela equipe médica. O objetivo do tratamento medicamentoso é propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária, com o mínimo de efeitos adversos. No âmbito do Ministério da Saúde, está disponível nas unidades de saúde de todo o país o medicamento rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência para a doença de Alzheimer. Esse tratamento está previsto no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas dessa condição clínica, que além do adesivo, preconiza o uso de medicamentos como donepezila, galantamina e memantina. De modo geral, o tratamento com fármacos são responsáveis apenas pela estabilização da doença, sem proporcionar uma cura definitiva. Alguns profissionais acreditam que o estímulo cerebral e de habilidades motoras também possam regredir os sintomas e melhorar a condição do paciente. Embora não seja um padrão, existem casos onde realmente houve uma evolução no diagnóstico geral do indivíduo portador da doença. Além disso, fisioterapia, exercícios aeróbicos regulares, atividades mentalmente estimulantes e incentivos neurológicos são algumas das recomendações não medicinais mais comuns. Então, agora eu vou falar um pouco da profilaxia, que são algumas prevenções para não desenvolver a doença futuramente. Existem diversos fatores de risco que podem ser mudados para melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, ajudar na precaução do Alzheimer. Os fatores de risco são principalmente apresentados em pessoas com quadros de hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e fumantes. Também são consideradas pessoas que levam um estilo de vida mais solitário, depressivo, sedentário e com falta de estimulação cognitiva e social. Alguns desses fatores são modificáveis, pois podem ser mudados ao longo do tempo, ao contrário de fatores genéticos, onde a doença é uma disfunção genética e são passadas de gerações em gerações. Por isso, são feitas ações preventivas que ajudam a diminuir a chance de desenvolver a doença. Com a socialização, que são as possibilidades do Alzheimer são muito mais baixas nos indivíduos que passam tempos com as outras pessoas, fazem novas amizades, pois faz a estimulação social e intelectual, aumentando as habilidades da memória e incentivando o pensamento. A atividade mental
como a aprendizagem de um jogo novo, de uma língua nova, de uma habilidade nova, que são úteis para impedir a degeneração neural. E o exercício físico, principalmente o aeróbico, pois aumenta a saúde neural da circulação sanguínea e também do cérebro, além de melhorar a saúde cardiovascular. Também é indicado se atentar na alimentação, podendo complementar com complexos de vitamina B, que é essencial para o metabolismo neural, assim como a vitamina D, que melhora a cognição. Também existem os antioxidantes que produzem benefícios múltiplos, tais como lipídios de proteção para a membrana contra a oxidação. Eles são encontrados principalmente no germe de trigo, óleo de girassol, óleo de cártamo e todos os legumes verdes. Além disso, existem as dietas do tipo MIND, que é a mistura de duas dietas, a mediterrânea e a DASH. A DASH significa abordagens dietéticas para reduzir a hipertensão. Essas dietas estão associadas com potenciais benefícios para o coração. No entanto, também foi visto que a dieta mediterrânea, junto com a DASH, melhorava a saúde cerebral das pessoas. Elas consistem em recomendar 10 grupos de alimentos saudáveis para o cérebro, sendo eles vegetais de folhas escuras, legumes, leguminosas, frutas vermelhas, oleaginosos, vinho tinto, azeite, grãos integrais, peixes e aves. E são 5 grupos de alimentos que se deve evitar, sendo eles manteigas, margarinas, frituras, fast foods, queijos, produtos processados, doces e carnes vermelhas. A Associação Internacional de Epidemiologia, em seu Guia de Métodos de Ensino, define o conceito como o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Sendo assim, a epidemiologia tem muito em comum com a demografia, pois ambas estudam populações. De acordo com essa associação, são os 3 principais tipos da epidemiologia: descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades e identificar fatores etiológicos das gênese das enfermidades. Visto isso, vemos que a epidemiologia é muito importante porque ela estuda as populações a fim de conhecer melhor a doença e assim aprofundar nos estudos. O envelhecimento da população mundial é um fato muito esperado e desejado, mas juntamente a esse crescimento, há também um crescimento de doenças crônicas que afetam principalmente essa faixa etária acima dos 60 anos, tais como as doenças cardiovasculares, endócrinas, neoplásicas e doenças degenerativas cerebrais. As síndromes demenciais representam uma grande preocupação entre as doenças degenerativas cerebrais. Como vemos no gráfico, a população acima dos 60 anos no Brasil vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas. Isso é um fato que preocupa o país, mas também reflete um aumento na expectativa de vida dos indivíduos, bem como uma melhora nos serviços de saúde. A doença de Alzheimer é a principal causa das síndromes demenciais, respondendo por cerca de 50 a 60% dos casos, com acometimento de pessoas a partir da faixa etária dos 60 anos e progredindo de forma exponencial diretamente relacionado com o aumento da idade. No ano de 2016, estima-se que pelo menos 47 milhões de pessoas viviam com a demência ao redor do mundo, sendo Alzheimer a causa mais comum da doença, representando 70% de todos os casos. A maior parte dos pacientes de Alzheimer tem o início entre 65 anos e poucos começam ao redor dos seus 40 ou 50 anos. Segundo estudos, a distribuição geográfica é bem oblíqua. Os países da América do Norte e do Norte Europeu têm uma ascendência maior a essa doença. Cerca de 55,7 milhões de pessoas vivem com Alzheimer nos Estados Unidos, sendo a sexta principal causa de morte no país entre 2000 e 2015. A taxa de mortes obteve uma alta significativa de 123%. 79 anos, sexo masculino, branco, casado, aposentado, ensino fundamental incompleto, natural de Antônio Dias e procedente de Patinga. Compareceu à consulta de rotina, acompanhado da esposa, queixando apenas de esquecimento.
relata que iniciou a notar um sintoma referido há aproximadamente 1 ano. No início, os familiares perceberam dificuldades para lembrar nomes, recados e que estavam contando os mesmos casos e fazendo as mesmas perguntas várias e várias vezes. Entretanto, o paciente não percebia o esquecimento. Nega outras alterações cognitivas, como alteração na fala e percepção, nega alterações comportamentais ou de humor. Incapacidade em executar as atividades de vida diária, como fazer compras, usar o telefone, tomar remédio, recebendo o auxílio da esposa para isso. Nega também antecedentes familiares de doença neurodegenerativa, nega o tabagismo, nega etilismo e realiza a caminhada diária acompanhada da esposa. A prevalência de queixas de memória em idosos da comunidade é alta, com variação de 22% a 56%, correspondendo às alterações cognitivas mais evidentes dessa população. Dentre os principais tipos de memória, as mais afetadas no envelhecimento não patológico são a memória de trabalho e a memória episódica. Essa última diz respeito à informação recente associada ao cotidiano, e o seu comprometimento é o principal responsável pela queixa de esquecimento nos idosos. Indivíduo de 46 anos, sexo masculino, branco, casado, 3º grau completo, com queixas iniciais de falha de memória. Aos 30 anos, o paciente começou a apresentar um declínio da memória de curto prazo ou distrações frequentes, como apresentado pelos pais e pela esposa daquela época. 6 anos depois, acabou se divorciando. Nesse mesmo período, observou-se uma piora no déficit de memória de curto prazo. Por ocasião do segundo matrimônio, obteve uma bolsa de pós-graduação, porém nem foi capaz de levá-la adiante em função do déficit de memória. Na época, foi até mesmo diagnosticado com um episódio depressivo leve. Aos 40 anos, parou de trabalhar, apesar de ter construído uma carreira brilhante em função do declínio da memória. Passou a cuidar de sua filha e a realizar pequenos trabalhos domésticos diariamente. Aos 44 anos, iniciou a avaliação diagnóstica e tratamento no Centro de Pessoas com Doenças de Alzheimer e outros transtornos mentais da velhice do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Mostrava-se apático, sua fala era arrastada, embora compreendesse sem dificuldade o que lhe era dito. Não apresentava quaisquer alterações de comportamento. Em questão de antecedentes, ele tinha um irmão mais novo, desportista e saudável, seus pais são vivos e saudáveis, possuía 2 filhas vivas e saudáveis e os pais negam qualquer antecedentes familiares de doenças neurodegenerativas. Este é um relato de caso de doença de Alzheimer provável esporádico com início muito precoce. Aqui, o déficit de memória foi o primeiro sintoma percebido em casa e no trabalho, seguido por progressivo declínio funcional. Finalmente, levando-se em conta a intensidade do impacto pré-senil da doença de Alzheimer, tanto para o paciente quanto a sua família, incluindo as repercussões sociais e ocupacionais, a realização de um projeto terapêutico nos estágios iniciais é de suma importância para reduzir a sobrecarga de cuidados. Muito obrigada pela atenção e esperamos que vocês tenham compreendido nosso trabalho.